Muito bom dia! Começando a nossa reflexão, muito bom dia, quinta-feira. Muito bom, já entrando, Luciana, a galera já entrando aqui na nossa live. Quem não conhece, sempre, todos os dias, tem pessoas novas aqui na nossa live e participando de uma forma incrível. Prepara o café, esteja aqui com a gente, porque hoje é dia de reflexão. Segunda a sexta, 7 horas da manhã, a gente traz uma reflexão e o tema da semana. Bom dia, obrigado, Cristina. O tema da semana, a palavra da semana que a gente está fazendo uma reflexão de segunda a sexta é sabedoria. Olha que interessante, semana passada foi resiliência, anterior coragem, semana que vem é tempo, semana que vem não, semana que vai vir é tempo, e a gente faz uma reflexão, tem um título, e aí a gente conduz essa reflexão durante uns 15, 20 minutos, para que a gente tenha um dia melhor, para que a gente tenha um outro olhar para o nosso dia a dia, enfim. Hoje o título da nossa reflexão é a seguinte: decisão boa não é a mais rápida, é a mais consciente. A gente vem falando de alguns pontos durante a semana, né? Ontem foi um ponto de virada, sempre na quarta é um ponto de virada, e na quinta agora a gente vai descobrindo o que fazer depois de ter uma maior clareza sobre alguns pontos cruciais para a gente ter sabedoria. E não é nada mágico. Se a gente tiver uma percepção mais calma, mais consistente, a gente consegue desenvolver uma sabedoria para que a gente tenha melhores resultados em todas as partes da nossa vida, todo o setor da nossa vida. Então, participe com a gente, é uma reflexão incrível. O pessoal do grupo já também está participando, já mandei um material lá no grupo. E normalmente eles já entram, chegam. E vocês aí, quem for novo, participa aqui também com a gente, conheça aí o nosso bate-papo, que é essa reflexão que é incrível, que muda um pouquinho aí o nosso olhar. Legal? Então, conto com vocês. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Dentro do possível a gente responde. E eu já vou aqui, ó. Olha que interessante. Toda reflexão, todo dia eu trago um versículo de poder. É muito legal esse versículo, que ele dá uma clareza para nós e mostra que as escrituras sempre O Eric já tá aí? Meu brother Eric tá me ensinando tudo sobre o TikTok. É meu professor. O Eric é massa demais. Meu professor. Tô aprendendo, hein, Eric? Você fala aqui, eu já vou pegando, entendendo um pouquinho. Maria! Aí, a turma já tá entrando, já tá aí com a gente. Muito, muito, muito bom. Muito bom. E olha que legal, né? Hoje o nosso tema, muito interessante, viu? Muito, muito interessante. É o nosso quarto dia da sabedoria. E olha aqui, ó. Versículo de poder, hoje 23 de abril. O título é: decisão boa não é a mais rápida, é a mais consistente. Mas você já tá me ensinando, já tô pegando um pouquinho, né? 1% a mais. O versículo de poder, olha que interessante.
ele é um princípio complementar do Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Aqui está escrito, né? Abri aqui. Quem planeja com cuidado tem fartura. Quem planeja com cuidado tem fartura. E aí a gente volta para a nossa reflexão aqui e começamos. Olha que interessante. Olha o Eric aí inventando as modas do Eric. Show de bola, Eric. Vamos lá. A pressa é inimiga da clareza. Olha que interessante isso. Obrigado, Cora. Bom dia, o Eric, Cora, Maria, a turma já está chegando. Então começamos assim, ó. A gente falava que a pressa é inimiga da perfeição. Mas por quê? Porque a pressa é inimiga da clareza. Quando a gente faz tudo com pressa, a gente não tem clareza. A gente não consegue mapear a situação. Decidir rápido pode parecer eficiência, mas muitas vezes é reação. Olha que interessante, é só reagir. Decisões consistentes exigem... Não, tranquilo, Maria, tamo junto, querida. Decisões consistentes exigem análise, calma e visão de consequência. Marca essa palavra, visão de consequência. A mente madura não é a que decide para aliviar o momento. Ela decide para sustentar o futuro. Muitas vezes a gente toma alguma ação. Obrigado, turma, vocês são demais. A gente toma uma ação, a gente tem, na verdade, nem uma ação, é uma reação de acordo com o que vem pra gente, mas não sustenta e a gente não pensa nas consequências. Olha que interessante. E quando a gente decide para sustentar o futuro, às vezes não é a resposta, não é a decisão que é mais aliviadora, mas é a mais perfeita para a situação. Olha que louco isso. É tão interessante a gente, quando a gente pensa com clareza, é aquela brincadeira dos 10 segundos, pensar, respirar. Eu já falei uma vez, o Steve Jobs, ele estava numa conferência lá, tal, e um repórter bem audacioso, ele fez uma pergunta picante, que é quase um ataque. Vamos falar assim. Aí o Steve Jobs parou, respirou. Antes de responder, ele falou pro cara, até para fazer um rapport, fazer uma conexão, ele falou: poxa, essa é uma boa pergunta. E demorou mais alguns segundos para responder. E por que ele fez isso? Porque talvez na cabeça dele, no momento, ele queria explodir, ele queria ter uma reação, talvez atacar aquele repórter. Só que ele falou, talvez não é o meu momento de fazer isso. Isso não vai ser legal. Ele olhou, mapeou, teve mais clareza para dar a resposta. E olha que interessante isso. Muitas vezes a pessoa vem nos atacar e a gente se sente atacado e a gente responde com reação.
e não com uma visão de consequência, uma visão do que é melhor para todos. Olha como esse negócio de visão de consequência que eu falei para vocês aqui é muito legal. E é isso que a gente tem que entender hoje. A gente vai falar muito sobre isso. Essa visão. Reagir, eu só quero tirar o meu da reta. E quando a gente calma, é legal que às vezes até quando a gente responde, quando a gente reage, quando a gente toma a decisão e depois na cama, tranquilo, a gente imagina outras reações e melhores reações, melhores decisões, melhores apontamentos, porque a nossa mente ela tem uma abrangência maior e tem a calma. Ela consegue sustentar e enxergar com mais amplitude. Muito louco, né? É muito legal isso. Quando isso traz pra gente, eu acho muito, muito bacana. Quando a gente consegue colocar em prática. Eu sei, também às vezes eu reajo também e faz parte. Só que, a partir de agora, eu já faço esse exercício, mas a partir de agora, a gente começar a perceber, falar, caramba, naquela situação eu reagi, eu não decidi. Eu não aumentei a minha amplitude de visão. Me senti pressionado e reagi. E é natural. Esse é o nosso instinto. Só que isso para a nossa vida vai trazer algumas... É importante demais, Maria. E é legal. Olha que interessante. Valeu, Eric. Você está falando, Maria. Vocês acompanham. Algumas pessoas entram aqui na live e dá vontade de dar um... Vocês também sentem vontade? Eu também. E acontece isso. É um exercício para mim aqui. Vem dando uma desbaratinada, falando umas groselhas. E às vezes a gente dá uma... Só que é um exercício legal, né? Que a nossa mente vai trabalhando para a gente ter as melhores respostas e ter as melhores reações dessa pessoa também. E fazer essa pessoa desenvolver. Eu acho que o olhar também, a gente tem que ter esse olhar. Como que eu ajudo essa pessoa que está perdida? Quando ela está com essas situações. Então é um exercício muito legal, né? Que a gente... Então, mas é um exercício. Mas Maria, aqui dentro às vezes é um exercício, porque é natural da gente reagir. É natural e tranquilo, é humano. Dá vontade de meter o pé, né? Só que um exercício, cara, a gente precisa, né? Por isso que eu falo que olha que legal ler os evangelhos, porque eu fico imaginando Jesus, cada hora que ele ia ensinar, que ele iria conversar com os discípulos, tinha um camarada, um fariseu, falando, agora eu vou dar uma porrada, agora eu vou dar uma porrada, agora eu vou... O evangelho todo. Imagina, hoje eu vou ensinar alguém lá, né? Jesus saía, poxa, eu vou ensinar lá meus discípulos para depois eles multiplicarem e tal, o ensinamento, isso vai ser bom para vocês e tal e coisa. Aí vinha um camarada, sempre com alfinete, sempre com dardo. Imagina, e ele com parábola, com ensinamento, com o jeitinho, porque é interessante, e o nosso pastor falou que, olha o olhar, sai um pouquinho aqui, mas é o que a Cora falou aqui, ó. Olha o olhar de Jesus. Ele sabia que Judas ia trair ele. Ia ser uma traição mortal. E mesmo assim, bom dia, Davi, e mesmo assim,
Ele amou Judas incondicionalmente. Um amor incrível. E quando ele molhou, eu soube essa semana, quando ele molhou o pão para dar para Judas, não era só uma identificação. Aquilo era um gesto de carinho e amor. É a mesma coisa que cortar o bife para o filho. Olha que interessante. Sabe quando você vou cortar a comidinha para o meu filho e tal? Esse molhar é o mesmo gesto. É um carinho. Eu vou ajeitar mais a comida para o meu amado aqui, meu irmão. Olha como é tremendo e olha como é uma visão de propósito de futuro. E é perfeitamente o que você falou, Cora. É um exercício de amor. Quando eu entendi isso, minha cabeça foi assim, explodiu. Olha que doideira, né? Apesar da gente ser falhos, mas exercitar. Quando a gente pode exercitar. Por que é importante o exercício? As brincadeiras que a gente faz, a tarefinha, é treinar a nossa mente para as coisas que vão vir. As decisões, os próximos passos que vão vir na vida. Então é uma forma de treinar. E esse olhar, a gente também tem que exercitar. É muito louco. Quando eu entendo isso aqui, eu falo, caraca. E não é fácil. Parece simples, né? A gente falando aqui, a emoção equilibrada. Parece muito simples. Mas olha que olhar que a gente precisa ter. Quem que falou? Foi o Einstein ou Leonardo da Vinci, né? Que falou mais ou menos assim, que você está falando, Eric, que o grau mais alto da genialidade é a simplicidade. Olha que frase incrível. Não é nessa formatação, mas o contexto é esse, né? Não é necessariamente nesse formato a frase, mas o entendimento é esse. O grau mais alto da genialidade é a simplicidade. Eu não lembro se foi Einstein ou se foi o Leonardo da Vinci que falou. Também foi um dos dois, se eu não me engano. É isso. É isso, Maria. Bom dia, Leide. É isso, Maria. É um grande treinamento. E a gente tem que estar aplicando exercícios conscientes, porque é onde que a gente aprende. Nós falamos ontem ou anteontem, sobre as experiências. As experiências por si só, ela não vale nada. Se eu não estiver atento e extrair informação para o meu crescimento. Porque todo mundo tem experiência, todo mundo vive. Todo mundo acordou hoje e teve inúmeras experiências na vida. Mas eu estava atento para extrair o conteúdo? Eu já ouvi essa frase também. Já ouvi essa frase. E é captar os aprendizados, as informações que essas coisas têm pra gente. Isso eu acho que tá na caixa da sabedoria. A caixinha da sabedoria. E hoje, perdão. E hoje, o nosso olhar aqui é pra gente não responder rápido, não decidir rápido. Isso a gente imagina que é eficiência, mas muitas vezes ele não traz as consequências que a gente queria, que a gente precisava. Então, é ter uma visão de consequência. Eu gostei muito disso, para decidir, para sustentar o futuro. Isso exige desacelerar internamente.
Olha que interessante. Desacelerar internamente, mesmo quando o ambiente pressiona. Eu falei do Steve Jobs. É de cada um. É da ansiedade de cada um. É do ambiente de cada um onde a gente está. A única coisa que eu acredito que a gente precisa ter é calma e clareza. Se for rápido, com calma e clareza, se eu demorar 15, 20 segundos, que nem o Steve Jobs fez nessa conferência, que o cara alfinetou ele, atacou ele com a pergunta, né, um jornalista, ele respirou, pensou, isso, falou pro cara, uma boa pergunta que você fez. Então aqui na mente dele ele estava, o que vai ser mais proveitoso, o que não vai me danificar, o que não vai transformar isso numa bagunça, o que essa resposta vai trazer como uma visão de consequência. E o tempo eu acho que está com a gente, quando a gente estiver seguro. Eu estou seguro em 5 segundos, em 10 segundos. Eu estou seguro em não responder. Eu falo que também tem um poder que muita gente que está no meu lugar aqui tem vergonha de fazer. Olha que legal, Maria. Tem um poder, eu chamo isso aqui de poder, que muita gente quando está fazendo uma live, está ensinando, está numa posição de falar, de comunicar, tem vergonha de falar, e eu acho que isso é um poder e a gente tem que olhar como um poder. Quando a gente estuda algo e as pessoas veem a gente como uma pessoa que entende um pouco mais, as pessoas têm vergonha de falar não sei. E eu acredito que o não sei é um poder também. E pode ser colocado nesse momento. Falar, eu não sei exatamente o que você está falando, mas é o poder do não sei. As pessoas acreditam que isso é uma vergonha. Eu acredito o contrário. Perguntam para mim aqui, né? Vocês podem, Vitor, mas isso aqui. E muitas vezes eu falei, não é minha área. Eu não tenho entendimento para isso. Algumas vezes já aconteceu aqui também. Eu acho que isso é um poder. Ai, Vitor, mas eu devo fazer isso, aquilo com a minha família. O ideal é procurar um psicólogo. Ou é o poder, mas com certeza. Por quê? Imagine, olha como que você pode estragar. Eu responder uma coisa, você já viu, né, Leide? Mas eu não sei mesmo. E é natural. Cada um de nós, a gente estuda, vê algumas coisas e outras. Onde estava um amigo aqui, e ele sabe que eu gosto de estudar um pouco, ler a Bíblia, mas eu não entro nessa coisa mais do acadêmico. Esse aqui, como que ele falou? Os tipos de cristão, né, que estuda, calvinista, isso, aquilo. Falei, eu nem imagino que seja. Eu gosto de estudar e entender o que Jesus Cristo quis para mim. Agora, calvinista, anglicano, fulano, ciclano, eu também não me importo muito. Perfeito. Com certeza. Com certeza. Porque é o mapa da pessoa. Isso aqui é programação linguística. O Eric já estudou comigo. Com certeza, Maria, é que dá uma amplitude pra gente. E claro, se é um conteúdo que eu entendo, e explica também, eu entendo até a página X. Eu entendo até a página tal. E tá tudo certo. E põe o que você entende. A pessoa pode acrescentar, isso é bom para nós, a gente escutar, e ela vai acrescentar o nosso conteúdo.
E a gente falando pode abrir outras portas de entendimento. É muito legal. Eu tinha uma coisa na cabeça, também foi ontem, olha que legal isso aqui também. Eu falei, caramba, mas na Bíblia teve tantas matanças. Isso das matanças é um fator histórico. Teve antes, depois e sempre. Só que o entendimento também eu tive ontem, que as pessoas deram um passo para aquela situação. E quando estuda a justiça de Deus, não é a justiça que nem um juiz, é a justiça de estar tudo perfeito e moldado como a inércia, o livre-arbítrio, o ir e vir. Então é uma amplitude maior que eu não enxergava, e ontem também conversando eu comecei a enxergar, e através dos profetas Deus falou, só que as pessoas falaram assim, eu não vou fazer o que você está mandando. É a mesma coisa que um pai falar para um filho não mexer numa tomada. Aí o filho fala, eu mando em mim e vou mexer na tomada. E não querer tomar choque. Então, é uma amplitude maior. Então você vai tendo um entendimento nessas conversas, colocando também um pouco a sua posição, mas com clareza e visão de consequência. E olha só, ter visão de consequência cabe nessa situação. Se eu escolho fazer A ou B, se eu tiver visão de consequência, eu escolho as melhores decisões. Interessante, né? E isso, continuando, sabedoria não elimina erros completamente. Olha o que a gente está falando. Sabedoria não elimina erros completamente, mas reduz drasticamente decisões precipitadas. Você elimina algumas hipóteses básicas. Muito bom, Maria. É isso. Você elimina decisões precipitadas e diminui os erros básicos. Os erros mais banais. Olha que interessante. E a frase aqui da conclusão, ela já vai complementar tudo que a gente está falando. Decidir bem é pensar além do agora. Não, é muito difícil, Maria. É muito difícil. Por isso que a gente tem que treinar. É muito difícil. Né? A gente traz aqui esse conteúdo. Eu sempre falo, né, que esses conteúdos é um alimento muito importante para mim. Porque é difícil. É muito. E essas coisas que é a simplicidade que nós falamos, o Eric falou, nós falamos aqui algumas vezes, é onde a gente passa a barreira sem pensar. Boa, Maria, é isso aí. A ideia é essa. Então, decidir bem é pensar além do agora. Que é, lembra que eu falei, marca essa frase, visão de consequência, que para mim é a chave do que a gente falou hoje. Visão de consequência, o que pode dar certo e o que pode dar errado. A tarefa vai falar disso. Boa, Maria. E Cora, mas é um pouco complicado. Eu falo por mim, né? A gente vai tendendo naturalmente a ficar na zona de conforto, a reagir, que é natural. A gente tem que treinar para não... Bom dia, Morena! Para a gente desenvolver isso. Por isso que o treinamento é importante. Os filósofos estoicos falavam muito do treinamento. E Jesus também falava. Nas escrituras lá, Jesus também falava lá. E fala até hoje, porque está aqui com a gente, né? Porque ele falava para a gente, o que é orar?
é a gente falar com Deus para ficar atento. Bom dia. É ficar atento. E isso é treinar a mente. É a gente estar percebendo, estar acordado. É um treinamento para a mente, para a gente estar percebendo. Porque às vezes a gente nem percebe nada, né? Por isso que eu falei, as experiências não trazem sabedoria. É a gente estar atento para isso, para colher os frutos e entender o game. É muito legal. Aí, falou tudo, cara. Matou a charada. Tá com o radar ligado. Aí a Cora é mais sofisticada, ela vai falar que é o GPS, né? Mas é ficar com o radar ligado. É isso aí. Porque Deus já sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, o que é melhor pra gente. A gente ora para gerar conexão, para dar clareza pra gente perceber se a gente está sendo egoísta ou não. Porque muitas vezes a gente ora, mesmo sabendo que até Jesus ensinou o Pai Nosso, não o meu Pai, que nem o nosso amigo fala, o Henrique Cristo, é Pai Nosso, que Ele vai trazer o melhor pros filhos. Então eu oro no plural. Porque eu posso ser egoísta e prejudicando uma pessoa. Então eu oro para que seja melhor para nós, que a gente vivemos e vamos viver bem todos. É isso aí. Com classe, é isso aí. Bom dia, Mary. Muito bom, gente. E obrigado pela ajuda, viu? Vocês estão demais hoje. Vocês estão me dando aqueles... Parece aquele diretor no ponto, né? Que os apresentadores me auxiliando. Muito, muito bom. É, Mary. O pessoal aqui está me ajudando demais. Tarefa de hoje. Tarefa de hoje. Olha que interessante. Antes de uma decisão hoje, muito, muito bom, incrível. Com certeza, quando vocês não participam, eu fico perdido. Antes de uma decisão hoje, pergunte. Tarefa. Antes de uma decisão. Então, eu vou ter uma decisão. Será que eu vou fazer isso? E faça como treino. Até as decisões mais simples, a gente faz como treino. Qual será o impacto disso depois? O que a gente está treinando? Visão de consequência. Então, voltando lá. Antes de uma decisão hoje, pergunta. Então, eu vou fazer isso. Mas qual será o impacto disso depois, hein? O que vai acontecer aí? O que vai ser o futuro? O que vai ser o depois? Agora eu entendi. Mas o que isso vai trazer depois? Depois. Perfeito, é isso aí. Para a gente ter uma visão de consequência. É isso que é uma mente visionária. Ele não enxerga. Então, quando a gente fala, nossa, aquele empreendedor, aquele empresário, ele enxerga a mente visionária, é isso. Se eu investir nisso, se eu trazer isso, o que vai acontecer depois? Aqui na empresa, ainda eu falo para a turma aqui, eu falo, ó, gente, a gente tem que ter um olhar, porque eu já estou pensando lá no mês que vem. Estou tendo já um olhar lá na frente. Esse mês a gente vai ficar tranquilo, mas a gente tem que dar um gás nisso, olhar isso, resolver isso, porque isso vai acumular no mês que vem. A gente tem que ver isso depois. A gente tem que, então, dar uma amplitude. Então é muito, muito legal isso. Então, isso tudo é o que a gente está falando hoje. Nós estamos trazendo algumas situações, mas é uma visão de consequência. Quando a gente pensa em consequência, é ação e reação lá na frente. O que isso vai trazer de volta? Qual vai ser o feedback isso no futuro?
O feedback é muito abrangente, ele tem... Não é uma resposta falada só. É ação. É muito... Não, hoje foi incrível. Maria, hoje foi incrível. Obrigado, eu também, por vocês me ajudarem a trazer esse momento aqui. E spoiler de amanhã, eu gosto de trazer, quem não conhece, a maioria que está aqui acredito que conheça, mas segunda a sexta, 7 horas, nossa reflexão, sempre temática. O tema dessa semana é sabedoria. A da semana que vai vir, a gente já tem, é tempo. Vai ser muito interessante, vai conectar muito o que a gente está falando. Mas amanhã você vai fechar, a gente vai fechar entendendo o que define, uma vida sábia. Então, se você for pegar o contexto, se lá no grupo você pegar todos os dias, todas as nossas reflexões, vocês vão ver que é uma continuidade de entendimento. Até eu tô com medo, Leide, amanhã. Até eu tô com medo. Deu aquele friozinho na barriga, sabe? Deu um friozinho na barriga. E, com certeza, mas vai ser incrível e esclarecedora. Vai ampliar o mapa. Certo, gente? Não, vamos participar. Essa reunião precisa de vocês. Precisa. Vocês são incríveis. Certo? Bora pro nosso decreto de hoje. Já passei, eu atropelei o nosso horário. Vou falando, vou me empolgando, atropelei o nosso horário. E o decreto de hoje, vocês já sabem, vocês já executam. Bom dia, Maicon. Chegou no finalzinho, Maicon. Amanhã, 7 horas, meu irmão. Participa aí. E para finalizar o nosso decreto de como vai ser o nosso dia hoje, como que a gente vai treinar a nossa mente para ter um olhar para o que alimenta, para o que nos ajude, que Deus consiga trazer essa visão para a gente e no coletivo a gente conseguir fazer essa corrente do bem, a gente ajudar as pessoas, a gente se conectar com essas pessoas incríveis. E o nosso decreto de hoje é esse. E hoje vai ser, está decretado um dia incrível, um dia maravilhoso, conectado com pessoas incríveis, que a gente ama, que ama a gente, que a gente vai poder fazer essa conexão do bem. Vai ser um dia de aprendizado, está decretado, de coisas incríveis, e os desafios que tiver, a gente vai tratar e vai aprender muito. Muito bom, transformador, de boas notícias, boas ideias. É isso aí, Maria. Então está decretado que hoje vai ser um dia incrível e maravilhoso, conectado com Jesus Cristo sempre. Certo, gente? Tamo junto? Pessoal, brigadão por hoje. Muito bom, foi edificante. Foi muito legal. É isso aí. Temos que comemorar, isso mesmo. Grandes aprendizados aí para nós. E tamo junto, gente. Um beijo no coração. E amanhã, 7 horas, hein? Sempre. Isso aí eu acho que é a nossa bateria, né? Imaginamos o nosso celular, quando a gente está conectado, a gente está sempre carregando a bateria, sempre nos fortalecendo, sempre tendo forças para ajudar o próximo. Eu acho que essa é a conexão. Valeu, turma. Beijo no coração. E amanhã, 7 horas, a gente vai estar junto aqui com certeza.